Não, e o Brasil é um país muito industrializado. Aí eu já discordo. Ixi, aí eu também discordo. Discordo muito, plenamente, muito. diga-se de Eu passagem. acho que a gente tem pouco. Vamos lá, se a gente está falando de agricultura e tudo mais, bom, não sei, eu não sei exatamente se a informação está correta, mas pelo que eu sei, a gente exporta muito produto. Por exemplo, a gente exporta, sei lá, um exemplo, a gente exporta laranja e compra o suco da laranja. A gente exporta coisas assim sem estar A gente não tem industrializadas uma e indústria compras tecnológica industrializadas. forte, a Não, gente não. não tem, tipo... A A gente gente não tem uma criação, tecnologias não são criadas no Brasil. não com tem o frequência. celular do Brasil, não tem o Não, PC do Brasil, não tem a empresa de robótica pica Ó, brasileira. Isso é interessante. Vocês são brasileiros, vocês estão subestimando o país que vocês vivem. Estão subestimando a si mesmo. O Brasil já chegou a ser o quarto maior produtor de armas do mundo. Vocês sabiam disso? De armas? Armas. Mas faz tempo isso? Isso aí é indústria. Aham. Não, teve uma época que o Brasil foi altamente É industrializado. para um clubinho seleto vender armas no mundo. É verdade. O Brasil estava desenvolvendo o projeto de um submarino nuclear. Quantos países têm a capacidade de desenvolver esse projeto? Tudo bem, não, a gente é um país grande, mas... Esse projeto aí é meio, Não, mas meio bosta. veja- Imagina se eu tô pensando assim, tecnologia mesmo pro povo. Não, tudo bem, mas veja do ponto de vista tecnológico. Submarino nuclear não é. Mas é que se for comparar... É 3 ou 4 países que produzem no mundo. Bom, mas se você comparar o complexo industrial brasileiro com o da China, por exemplo, você vai ver que tem uma diferença cavalar ali. Não, né? tudo bem. Mas o Brasil é mais diversificado, porque a indústria brasileira é mais antiga. Por exemplo, a Embraer, ela é a terceira maior indústria aeronáutica do mundo. Terceira. Terceira. É a Boeing, como é que chama? Não sei o que lá, Airbus e a Embraer. A Embraer tem capacidade de fabricar jato supersônico de guerra. Vende avião para o mundo todo. Eu concordo que o Brasil tem O problema grandes é que o pessoal está empresas. destruindo a indústria nacional. Isso é outra coisa. Como eles estão destruindo? O que está acontecendo? É a política da globalização, né? Mas será que isso é uma política da globalização ou Ou é um algo fato que não da tem muito vida? o que fazer também. Ela está acontecendo Não, e isso são é- forças maiores que a gente consegue controlar. Não, porque à medida que alguns países que têm poder político, não têm a mesma presença econômica do Brasil, mas têm poder político, como a Rússia, perceberam que a globalização estava destruindo o seu país, eles começaram a sair fora. Os russos... E deu certo para eles? Até agora está dando certo. Eles criaram toda uma rede de proteção econômica, né? Desvincularam a moeda do dólar. Não, isso é interessante, mas isso são processos estratégicos que todo o país devia fazer, mas isso não significa que está fugindo da globalização, né? Tipo, está se protegendo Não, com eles- um novo fator. Não, eles estão tentando sair fora. É que como que eles vão conseguir sair fora? Porque o que é realmente a globalização? O que é a globalização na sua visão, assim? Porque, para mim, o mundo está cada vez mais conectado. Tipo, Isso parece positivo. parece positivo e inevitável. Espirrou aqui, o Japão vai saber que eu espirrei. Isso daí é lógico, é uma coisa positiva. Não há dúvida Sim, nenhuma. mas isso também é o maior, na minha opinião, o fator que empurra a globalização como uma nova vertente de como as coisas acontecem. Posso dar uma explicação econômica mais? O problema é o seguinte, esse processo ele só foi possível, né? Uma boa parte desse processo que ele tem mais de um aspecto. Porque em 1989, o Partido Comunista Chinês, com o apoio dos Estados Unidos, deu um golpe na China. Vocês devem ter ouvido falar da manifestação da Praça da Paz Celestial, Em Hong Kong, não, na China? em Pequim. Pequim. Aí eles criaram, né, um mercado de trabalho cativo para as indústrias europeias e norte-americanas. Durante muito tempo, o cidadão só fazia computador lá. Por quê? Porque a mão de obra era uma das mais baratas do mundo. Lógico, China, né? Está na casa do 1 bilhão de habitantes. Então, assim, uma população rural grande. Então, a mão de obra abundante e muito barata. O trabalhador chinês, naquela época, recebia $30 por mês em média. Caralho. $30, R$ 210. Em média, não era o mínimo, é média. Quer dizer, trabalhava quase de graça. Como o Partido Comunista Chinês tinha dado o golpe, cerceou os sindicatos
e tudo mais. Isso possibilitou, né, uma parte da globalização, que é o seguinte: um monte de indústrias foram à falência. No Brasil, fechou muito. Verdade, isso é verdade. E aí a gente passou a importar da China um monte de coisa. Quase tudo. Quase tudo. Ou de outros países que usavam componentes, componentes chineses, ou cuja mercadoria tinha sido montada na China. Isso é uma das bases da globalização. Isso está acabando. Isso já acabou, na realidade. É que está ficando caro o trabalhador chinês. O trabalhador chinês ficou caro. O nível de vida melhorou, né? Com a quantidade de dinheiro que entrou na China, que veio daí, né? Quem deu dinheiro para a China foram empresas como a Apple, por exemplo. Sim. Que montava todos os computadores lá. Esse é um lado. O outro lado, que é o mais perverso mais perverso ainda do que esse é perverso, é o sistema financeiro internacional. Eles querem que o mundo seja uma espécie de campo de caça. Eu tenho dinheiro. Vou comprar aquela empresa lá em Bangladesh. A empresa não é de ninguém. A empresa está lá para eu colocar dinheiro e a hora que deu lucro e que eu acho que eu posso ter uma melhor oportunidade especulativa, eu tiro de lá e ponho do outro lado do mundo, em outro lugar. Então eles querem remover todas as barreiras para fazer isso daí. Só que os países onde eles estão fazendo isso daí vivem como? Assim, né? A empresa sobe e, de repente, desaparece. Quer dizer, é um sistema febril, como uma pessoa doente que estivesse tendo uma convulsão. Não é um sistema de funcionamento normal. Esse aspecto da globalização, que é o aspecto econômico essencial, ele é muito negativo para o Brasil e para todo mundo. É negativo para os Estados Unidos. O que o Trump queria fazer lá era acabar com isso daí, e numa certa medida. Porque os próprios trabalhadores norte-americanos começaram a ficar desempregados. O cidadão pegava a indústria e mandava para a China, mandava para Taiwan, mandava para Bangladesh, aquele circuito asiático onde a mão de obra O que for não mais vale eficiente, né? nada. Se você permite que um o estrangeiro capitalismo compre a quer- tua empresa, ele não tem nenhuma obrigação de Não. se importar, né? O capitalista ele vai querer o melhor rendimento possível para o investimento dele. Esse ponto final. Se o pessoal morrer no processo, Mas é que no Brasil a gente tem várias coisas, pelo menos na minha visão, coisas que dificultam com que a gente... Vamos lá. Vou produzir esse braço de microfone aqui. Produzir isso daqui no Brasil... primeiro que eu não sei se tem indústria, e se tiver indústria, é uma indústria bem sofrida, porque o sistema tributário brasileiro pune demais quem faz... pode ser. Então a gente tem um problema aqui. A gente não pode ser protecionista, porque se a gente for protecionista, esse produto não vai existir no Brasil. Não é? Ou eu estou viajando? Eu acho que não. Eu acho que o produto existiria. Se você pegar 3 operários metalúrgicos aí, eles abrem uma empresa... Mas eles vão ter tanta dificuldade para abrir essa empresa. Eles não têm dinheiro. Então, eles não conseguem... Eles não têm dinheiro, não têm poder de comercialização, eles não têm essas coisas. Mas Alavancagem. produzir isso aqui, o Conhecimento técnico, cidadão né? sem escolaridade, que fez o curso no Senai e trabalhou numa empresa metalúrgica, ele faz. Mas será o que Estado, não o faz? Estado não atrapalha ele a ponto de ser inviável ele ter uma indústria bem sucedida, de vender para o Brasil inteiro essa Não, porra? depende. Por exemplo, no governo Lula, ele favoreceu muitos pequenos empresários com créditos do BNDES. Você tirava o cartão do BNDES, você preenchia lá uns formulários, né? Se você tivesse garantia e tal, a empresa funcionando há tanto tempo, você dava o cartão do BNDES, você ia numa empresa e falava, eu quero aquela máquina, aquela outra. Está aqui o cartão do BNDES, como se fosse um cartão de crédito, e comprava. Não sei, quer ver um exemplo da vida cotidiana? Vocês não repararam que, num determinado momento, todas as padarias começaram a usar aquele sistema de enfiar a ficha? É verdade. De repente, todo mundo tinha isso daí. Isso aí é caro para uma padaria. Isso aí custa assim, o pessoal cobra 50 mil, 100 mil, uma loucura. Sério? Né? Ah, Como é que esse povo comprou? BNDES. Quem que produzia essas máquinas? Empresa nacional. Quer dizer, o governo... O Manteiga escreveu uma matéria, o Manteiga, que foi ministro da Dilma, né? Escreveu uma matéria falando que precisa do investimento. O BNDES precisa investir na produção. É isso que ele está querendo dizer. Se o governo investir,
O Brasil tem o fundamental, mão de obra qualificada. Tem? A gente nem imagina como. Aqui Tipo, tem depois tem mesmo? É porque, mano, Depois- tipo, o Brasil não parece ser um país com muita mão de obra. Tipo, eu entendo, a gente tem muitas pessoas pica, entendeu? Mas quando a gente tenta contratar pessoas, é difícil pra caralho mas esse é que encontrar mão de obra qualificada. são tá ligado? dois mercados diferentes. São dois mercados diferentes. Depois você precisa trazer o meu filho aqui, que é seu fã, porque ele entende muito de automóvel. Ele fez, inclusive, um curso de mecânica. Aham. E ele estava me explicando, né? É um assunto que eu gosto muito. Ele estava me explicando o seguinte: as empresas brasileiras, as empresas de automóvel, várias delas têm modelos que só foram produzidos no Brasil ou que foram produzidos aqui, criados aqui para serem exportados. O Brasil é um polo de desenvolvimento da indústria automobilística. O pessoal é muito capaz. Vocês já ouviram falar do Gurgel? Já ouviram, né? Já. O Gurgel. Uhum. Ele era um engenheiro da Volkswagen. Ele bolou aqueles carros todos. Ele foi a primeira pessoa a apresentar o carro elétrico. Na época ninguém levou a sério, mas o carro andava, era um carro elétrico bom. O carro dele era barato, tudo. Ele foi levado à falência pela politicagem nacional, né? O Ciro Gomes tem a ver com isso daí. Já denunciei o Ciro Gomes várias vezes. Sério? Não, o Ciro Gomes defende tanto a industrialização nacional e né? tudo mais. Aí é que tá, né? O que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. Outra coisa. O que aconteceu foi o seguinte: o Gurgel, depois dele fazer muito. Ele era um cara empreendedor, um empresário, mas muito empreendedor. Ele foi construindo o carro nacional. Então ele tinha dificuldade aqui, ele ia para lá, mudava de modelo, construía vários modelos, uma coisa muito esquisita a história dele, que vale a pena conhecer. Num dado momento, ele falou, ele já estava vendendo bastante carro, já estava na casa da dezena de milhar. Ele falou, vou produzir o carro 100% nacional. E ele comprou as máquinas no estrangeiro para fazer a caixa de câmbio e o motor, que são as peças mais complicadas. E ele estava com a fábrica montada para produzir o primeiro carro 100% nacional. Ele conseguiu o dinheiro do BNDES, conseguiu o dinheiro do Estado de São Paulo, que a fábrica dele era aqui no interior de São Paulo, e ele foi abrir uma fábrica no Ceará e conseguiu dinheiro do governo do Ceará. Aí, quando a fábrica estava para ser inaugurada, né, mudou o governador, entrou o Ciro Gomes, e o Ciro Gomes cortou o financiamento e a fábrica foi à falência. Caralho, só por politicagem, só porque era do oponente. Feião isso aí. Não, mas ele cortou o financiamento de uma coisa que tinha começado a operar há pouco tempo, é isso? Que estava para começar a operar. Estava para começar a operar. Mas já tinha gasto uma fortuna para abrir as tá lá até fábricas. hoje. Tipo, a fábrica de São Paulo está lá também. É a mesma coisa, o cara tava se preparando pra ir, tava tudo pronto, só faltava começar a vender carro e não, mudou esse cara aí. Não. Foi isso que aconteceu. Aqui ele tá falando. Isso aí foi no governo Itamar Franco. Vocês não lembram que teve o negócio do relançamento do Fusca no governo Itamar Franco? Putz, não lembrar lembro, disso aí não é lembro. foda. Será Eu não que é sei nem se eu tava vivo. 93, sei lá? É 92, eu Ah, eu acho. tinha 2 anos, eu tava vivo. Isso não é da época de vocês. Mas na época fizeram um grande alarido, né? Então o Itamar aparecia lá dirigindo o Fusca e tal, que já estava fora de linha. A Volkswagen voltou a tirar o Fusca. Por quê? O carro do Gurgel, ele ia entrar como carro popular no lugar do Fusca. Então, quer dizer, a gente tem que supor que tinha a mãozinha da Volkswagen aí nesse negócio. E não vai ser a primeira vez. Tem até filme mostrando como as empresas de carro destruíram empresas menores. Faz sentido. Acontece até hoje, né? As empresas compram umas às outras e o monopólio vai O surgir. Brasil é um país que tem uma enorme capacidade, mão de obra muito formada. É que você tá falando de um tipo de mão de obra diferente, mas a mão de obra industrial, que é a mais importante, Entendi. o Brasil tem uma mão de obra industrial extraordinária. Ah, sim. Eu só argumento que a gente peca muito nas novas indústrias, entendeu? Tudo que é mais moderno e tecnológico, o Brasil não tá muito na frente. Mas você não acredita que o povo brasileiro tem a capacidade? Não, eu acredito pra caralho. Eu, inclusive, acho que a gente só não está surgindo essas novas indústrias porque a gente tem leis absurdas, um sistema absurdo A gente tem o Estado atrapalhando. e o Estado tá atrapalhando. Ó, um empresário, eu sou comunista, mas isso não me impede de admirar determinadas atitudes de determinados empresários. O empresário brasileiro foi decisivo na transformação do Brasil no que ele é hoje.
nome dele era Roberto Simonsen. Ele é um dos fundadores da Fiesp. E o como é que chama? O Serviço de Ensino da Indústria. Ah, o Sesc, o Senai? Senai. O Senai é um projeto dele. Ele foi o grande mentor da política industrializadora Eu do estudei no Getúlio Senai, Vargas. inclusive. Então, Senai, Gostei bastante, achei muito foda. o Senai chama Senai Roberto Simonsen. Entendi. Foram pessoas que planejaram o desenvolvimento industrial do Brasil. Esse foi uma dessas pessoas. Ele é, inclusive, um importante teórico do desenvolvimento nacional. Né? Ele lutou muito pela industrialização. Eles criaram, né, o Senai, por exemplo, é uma coisa... Se você for na América Latina, não tem Senai. Não, é muito foda o Senai. É realmente, eu fiquei impressionado quando eu fui pra lá, cara. Quando eu tava... faz 10 anos já. Eu entrei num curso de desenvolvimento de jogos deles lá. Eu fiquei impressionado porque eles tinham uns PCzão da NASA, assim, desse tamanho, mas não era um, tinha 20. É. Fora, sei lá, 100 outros PCs normais. Não, é tudo que... assim. Você vai estudar mecânica, eles têm 20 automóveis lá para você desmontar. E O tal. prédio era foda, era tudo limpinho, os professores pareciam foda. Esse do limpinho, inclusive, é tradição do Senai. Eu conheci eu tenho um companheiro nosso que estudou artes gráficas no Senai. Então ele falou que gráfica, você sabe, né? Joga tinta, graxa, uma loucura. Falou que o chão tinha que estar sempre brilhando. E ele aprendeu tudo de gráfica no curso do Senai. Agora eu acho que não é mais assim. Ele aprendeu desde da época da tipografia até as máquinas mais modernas. Caralho. Não sei se vocês conhecem, ele faz história em quadrinhos, o Marcati. Já ouvi falar, sim, sim. Ele é famoso, mas ele é Famoso pra quem entende. famoso para quem entende. Ele é fora do sistema. Ele imprime ele mesmo a história em quadrinho dele, que é colorido, ele imprime numa máquina Ah, que da hora. monocor. Quer dizer, ele é muito bom para fazer isso aí, né? Sim. Pode crer. Não, e era barato também a mensalidade. Eu gostava. Eu perguntava, meu, como pode ser tão barato? Que é uma faculdade pagando, sei lá, R$500 por mês. O que tá rolando? Falou, não, é por causa que a indústria se junta, tem um imposto, não sei o quê. Né? Exatamente. Esse, por exemplo, é um projeto muito progressista do empresariado. Não é do empresariado atual, que o pessoal é tudo vampiro. É de gente mais antiga. Das né? antigas, né? Parece que antigamente tinham seres humanos melhores, até na política, né? O fato de você ser empresário não quer dizer que você não está preocupado com o país que você vive. né? Claro. Claro.